eu gostaria de primeiro prestar homenagem, expressar meus pêsames para a família do militante e companheiro Ricardo Vasconcelos, conhecido como Ricardão, que vinha internado há um certo tempo, primeiro vítima da Covid, inicialmente, mas depois outras patologias, e hoje ele, infelizmente, faleceu. Então, em nome da família, queria expressar minha solidariedade, e esse companheiro militante importante foi Ricardo Vasconcelos, companheiro Ricardão. Senhora Presidente, hoje foi instalado o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania do PT na Câmara. O Partido dos Trabalhadores já tinha outros núcleos: agrário, educação, saúde, de economia. E esse núcleo faltava. E um período recente, o líder Bongás faz contato comigo, dizendo que eu teria uma nova missão para assumir. Eu fiz uma avaliação, a importância de ter uma unidade interna no partido, dialogar com os movimentos sociais, as entidades, e aceitei o desafio. A bancada aprovou meu nome por unanimidade, isso é muito forte. Tem uma caminhada de luta com muito orgulho. Quando fui vereador por Maceió, foi lá que a gente criou a Comissão de Direitos Humanos, que não existia. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, que eu exerci 3 mandatos de deputado estadual, também não tinha Comissão de Direitos Humanos, foi de nossa lavra a autoria. E quando eu cheguei nessa casa, estou no 3º mandato, a aproximação com essa temática tão importante de direitos humanos, que é defender a vida. E a gente está atravessando uma conjuntura diversa. Em vários países do mundo, e no Brasil não é diferente, devido a um presidente errático que nega a ciência, que já está consolidado que é um genocida, e antes poderia ser só discurso, mas com a CPI do Senado, que teve altivez, coragem, sintonia com o povo brasileiro, diferente dessa casa, que se rebaixou, que não conseguiu até hoje criar uma CPI, e muito menos colocar em pauta mais de 130 processos de impedimentos desse presidente genocida. Presidente Arthur Lira, presidente da casa, ele vai pagar um preço alto na história, porque ele está sendo considerado o abafador do processo da democracia. A Comissão de Direitos Humanos é uma Comissão de Direitos Humanos e Minoria, é uma instância institucional, que ela existe, é exemplo de outras comissões, que é presidida por um nobre e jovem deputado Carlos Veras, que eu tive a honra de presidir em 2017. Hoje, não é uma comissão institucional, é um núcleo, repito, de direitos humanos e minorias do PT, que vai fortalecer o processo, ter sinergia com essa comissão, ter sinergia com outras comissões, presidida pelo deputado Valdenor, o exemplo da participação legislativa, Comissão de Meio Ambiente, Educação, interação com outras comissões existentes. A gente não pretende, como é coordenador, inventar a roda, pelo contrário, a gente tem que ver as experiências existentes, principalmente experiências exitosas, definir a pauta. E um dos objetivos principais é fazer o levantamento dos projetos que tramitam nessa casa, seja de origem do Executivo ou Legislativo, para que a gente faça um estudo e consiga entregar à bancada para que a gente possa qualificar o debate e ter uma visão unitária do processo da luta, para que a gente não possa ter os direitos humanos aviltados como está sendo cotidianamente. Esta casa tem projetos que afrontam o Estado Democrático de Direito. Então, um projeto
que tenta criminalizar os movimentos sociais, principalmente dois movimentos, o movimento sem teto e o MST, o movimento agrário. Eles tentam rotular como se fossem organizações criminosas ou terroristas, para que esses movimentos não tenham luta nesse cotidiano, né? Outros que tentam colocar um processo punitivista, que vai de encontro ao direito internacional, o direito penal internacional. O Brasil é um dos países com maior índice de encarceramento do mundo, atingindo quem? Jovens, negros e pobres, muitas vezes com a tipificação leve, que ingressa no sistema prisional e não consegue ter volta, quando a gente poderia ter uma legislação mais branda, mais educativa. A temática indígena, que esta casa, com apoio do Centrão, está invadindo as terras dos povos indígenas, não respeitando os seus direitos, tensionando o marco temporal, os nossos povos originários. É outra pauta que o mundo está acompanhando. A pauta racial, deputada Rosângela, que Vossa Excelência conhece muito bem, por ser filha do Rio de Janeiro, mas não é só filha do Rio de Janeiro, do interior do Rio, a sua saga da sua história, e sabe que os seus irmãos e irmãs que mais sofrem, seja no desemprego que atinge 15 milhões, são jovens negros e negras da periferia e da zona rural. A violência física é este mesmo segmento. Então a gente tem que ter um olhar especial, extrapolando inclusive a dicotomia esquerda e direita. A gente tem que ter uma capacidade de discutir aqui, defender a vida. Essa pauta racial, ela é fundamental. A pauta relativa à luta da moradia, que este governo não criou mecanismo nenhum, e há um déficit da moradia. A luta agrária, porque o Centrão e a bancada do agronegócio gosta desse governo, porque foi desmontado o MDA, foi desmontado o INCRA, foi desmontado os recursos, foi dado poder ao agronegócio para liberar armas, porque foi no nosso governo do Lula que ele colocou mais de 80 bilhões no agronegócio. Mas o agronegócio não gosta da gente, não é devido à questão do investimento no setor, é porque o PT tinha uma prudência, principalmente em relação ao armamento. E este governo liberou geral. Os transgênicos, os venenos na questão ambiental, não é? Outra questão, debate família, que ninguém quer discutir, um padrão binário. Então, o segmento LGBTQI+, ele tem voz, é uma realidade no Brasil e no mundo, e que está sendo discriminado. Hoje, esta semana, na Câmara Municipal de Porto Alegre, que a gente pensa que é um município avançado, houve um tensionamento, inclusive poderia ter havia de fatos, de grupos nazistas. Repito, grupos nazistas. E é preciso que a federal tenha uma visão proativa em relação a isso. Então, a gente está vivendo, senhora presidente, um momento de muita dor, de intolerância, de muito ódio. E a gente tem que ter um choque de democracia. E democracia é a capacidade de conviver com os iguais, mas principalmente com os diferentes. Deputada Rosângela é de um partido, eu sou de outro. Mas a gente tem que ter uma relação diplomática no processo, a grandeza diplomática.